Olá, seja bem-vindo ao JR Trade, o programa que recebe os maiores nomes da publicidade brasileira. Uma empresa de pesquisa ouviu usuários da internet e 76% deles disseram que já compraram um produto ou serviço por indicação de um influenciador digital. De olho nesse mercado que movimenta bilhões, a agência IWM criou uma unidade exclusiva para negócios, a IWM Growth, que significa crescimento. Para falar mais sobre isso, a gente conversa aqui agora no JR Trade com o CEO da IWM Growth, Jeff Siqueira. Jeff, seja muito bem-vindo ao JR Trade. Leandro, muito obrigado pelo convite. Um grande prazer estar aqui e vamos bater um papo porque esse assunto é bem interessante. Antes da gente começar a nossa entrevista, vale lembrar que você encontra um episódio novinho do JR Trade toda quarta-feira a partir das 7h30 da noite nas plataformas digitais da Record. Jeff, para a gente começar, eu queria que você explicasse para a gente primeiro qual é o conceito de marketing de influência. É uma pergunta que todo mundo agora profissionalizou. Mas desde que o ser humano, influencia e é influenciado e começa a se crescer núcleos de família, comunidade e base de fãs por aqui. Nada mais é do que essa comunicação e esse sentimento de pertencimento para a gente poder, a partir daí com as marcas, usufruir desse benefício. Seja de um conceito de comunidade, seja de um conceito de base de fãs, que é um pouco maior. Mas o marketing de influência nada mais é o ser humano se relacionando com o outro e se influenciando e influenciando outros. Acho que é muito por aí. Por que na tua opinião, as pessoas são influenciadas por pessoas que elas não conhecem, que não são pessoas famosas? Porque até então, quando não tinha internet, a pessoa ficava famosa na televisão, né? Hoje, na internet, a pessoa fica conhecida e muitas vezes a gente não sabe quem é, mas o seguidor tem essa pessoa como uma pessoa famosa. Sim. Isso acontece muito. E por que essas pessoas seguem pessoas que até então não eram famosas? Acontece muito e eu acredito num viés que o ser humano ele não quer ser o outro ser humano, mas ele quer estar onde o outro está. Então as pessoas não têm vontade de ser aquelas pessoas, mas querem estar onde aquelas pessoas estão. E acho que isso traduz esse elo, essa corrente que vai se formando de conexão mesmo. Então tem até uma brincadeira que se fala que é tudo perfeito na rede social, né? Então pode ser uma fuga, acho que a psicanálise está aí para explicar muitas coisas, mas eu vejo como primário o movimento da pessoa querer estar onde a outra está. Então, querer usufruir o que aquela pessoa está usufruindo, seja um produto, um serviço, um lugar, uma viagem, enfim. Eu vejo um pouco por aí. Signos do poder, seria isso? Tipo assim, a pessoa usa um terno muito bonito, que aquilo dá para ela status, tem a ver com status, né? Sim, sim. E aí a pessoa fala, olha, eu quero usar aquele terno também para ter o mesmo status daquela pessoa ali, seria isso? Vamos olhar para isso, signos do poder. Gosto muito dessa definição, porque as pessoas têm muita vontade de estar onde as outras estão, assim. Isso arrasta multidões, né? Eu dei no início do programa uma informação importante, que é a de que uma empresa de pesquisa ouviu usuários da internet e 76% deles, a gente está falando mais da metade, 76% deles, disseram que compraram um produto ou serviço por indicação de um influenciador digital. Isso te surpreendeu? Ou você já esperava esse resultado? Olha, não me surpreende nada, porque as pessoas influenciam mesmo outras pessoas, a internet deu escala para isso, então continua isso num movimento muito maior. Quando você quer trocar um carro, trocar um produto ou adquirir um serviço por aí, você vai recorrer aos seus próximos, mas como você sente próximo dessas pessoas da internet, você também vai recorrer. Hoje a gente tem pessoas e uma geração nova chegando que já não faz mais pesquisa naquela plataforma de pesquisa, faz em outro veículo. Então as coisas vão mudando, mas elas vão se consolidando do que sempre foi. E a internet traz grande escala para isso. No mundo todo ou só no Brasil? Olha, no Brasil muito mais, porque a gente é muito mais enérgico num relacionamento social. Mas no mundo todo, o ser humano enquanto ser humano. É que a gente olha para lá pessoas na Europa, por exemplo, que têm comportamentos diferentes. Elas não têm uma vida social tão forte ou tão ocupada no dia a dia como a gente tem aqui o tempo inteiro, né? Então, no mundo todo, sim, mas numa escala muito maior no Brasil e países emergentes, não só no Brasil, tá? México também é muito forte no marketing de influência e por aí vai. Antes da gente chegar ao assunto, eu quero saber como é que vocês chegam até os influenciadores digitais. Eu queria que você falasse um pouco sobre a agência IWM e sobre a IWM Growth. Como é que começou a IWM e como é que começou essa unidade exclusiva de negócios que hoje você está presidindo? A IWM, ela nasceu
de um movimento que o meu sócio fez lá em 2012. E ele abriu a primeira agência de marketing de influência do país, que foi a iFruit. Todo mundo conhecia porque só tinha essa também para buscar, as empresas tinham que buscar essa empresa. Principalmente pela regularização do trabalho, do job, que era a emissão de uma nota fiscal, por exemplo, que na época os youtubers, os blogueiros não tinham essa profissionalização, vamos dizer, burocrática. Ele ficou um bom tempo, isso, uns 3 anos com essa empresa, com essa agência. Quando foi muito assediado, acabou vendendo essa agência e já nasceu a IWM, que era o mesmo propósito, que era a mesma coisa, unir influenciadores às marcas. E com isso seguiu por muitos anos. Hoje, esse ano, a IWM faz 9 anos. Mas em algum momento a gente se encontrou, eu e o Murilo, e conversamos e entendemos muito a preocupação desse buzz que é o marketing de influência, mas como essa distribuição ela pode ser trilhada, e aí a IWM Growth vem justamente para ser o trilho das campanhas com influenciadores. Então, a gente pensou muito e desenvolveu muito essa situação da distribuição do conteúdo que esses creators produzem, e seguimos e abrimos a IWM Growth, que fará 2 anos esse ano. Quer dizer, bem recente. O youtuber antigamente tinha que ir atrás do patrocínio, seria isso? Tinha Hoje muito. vocês fazem esse intermédio. A gente sempre fez esse intermédio, mas agora a gente cuida desse patrocinador para ter uma distribuição mais assertiva e otimizada também. E em que momento vocês acharam importante ter um braço exclusivo para o mercado, para esse mercado de marketing de influência? Ninguém estava olhando para a distribuição, porque todo mundo começou a se acostumar e formar um padrão no mercado da contratação do influenciador pelo produzir o conteúdo e pagar o cachê. E se a campanha desse certo, amém. Se não desse certo, paciência, vai para uma próxima. Muitos players se frustraram com isso e a gente trouxe um conceito de entrega garantida. Então, quando eu mudo esse modelo de negociação e saio do cachê, venho para o custo por 1000 impressões, que é o CPM, negociando mídia com esses players, eles entendem que aquilo é muito mais garantido e a gente vai ter o espaço da produção de conteúdo, mas vai ter a inteligência assertiva, que é onde a gente chama de marketing de influência programático, para fazer essa distribuição para o target da campanha, para esse público-alvo que a marca precisa atingir e que o influenciador carrega essa audiência. Tráfego pago, seria isso? É um tráfego, é isso, mas é um pouquinho diferente, porque tem muita gente fazendo impulsionamento nas redes sociais e ela não tem uma profundidade que a mídia programática traz. Então a gente traz a inteligência da mídia programática para essa distribuição, nunca vai deixar de ser um tráfego pago, uma compra de mídia, mas tem uma profundidade para a gente poder segmentar e fazer essa entrega mais... exclusiva, personalizada? Exclusiva e personalizada, Seria vamos dizer assim. Isso, mais próxima de se relacionar com a audiência. Tipo, atingir então, menos fria e mais quente a entrega. Atingir o cliente exato que pode comprar aquele produto. Esse cluster e trabalhar aquele cluster para levar para se relacionar com a marca, seja comprando, se cadastrando, enfim. Isso seria o full funnel? Porque eu estou vendo aqui que a nova unidade promete esse atendimento full funnel, que seria numa tradução livre, funil completo ou funil cheio. Isso. Seria isso? É um caminho para isso, porque a gente pensa num funil onde a gente tem um awareness bem feito, ali um brand muito bem instalado, desce para consideração, intenção, conversão ali dentro e é dentro de um funil. A IWM Growth está justamente para trabalhar junto com esse player, junto com esse anunciante, esse funil. Então, trabalhar toda essa audiência para caminhar dentro desse funil. Eu gosto mais de falar até espiral, porque não pode ser só funil, tem que continuar, né? Então, as pessoas que compram têm que trazer também uma recorrência para a marca, que assim ela vende mais e consolida mais. Mas, olhando por isso, a gente trabalha esse full funil. Como é que é esse trabalho de pesquisa? Porque eu imagino que você precisa saber quem é o cliente, do cliente, para você poder atingi-lo. Sim. Saber o que ele gosta, Sim. o que ele quer, Sim. para poder atingir esse cliente. Sim. Como é que é feito esse trabalho de pesquisa? Começa tudo com um briefing. Então, a gente tem que trazer informações extremamente relevantes e valiosas do cliente, a necessidade dele. E a partir desse briefing, a gente vai entender, fazer uma reunião de kickoff com o time de planejamento, porque eles usam 4 ferramentas de pesquisas também para entender números e dados, mais a expertise que ele já tem o nosso diretor de planejamento, que ele está há 9 anos lá com a gente, fazendo curadoria. E a gente vai no mercado aberto ou no mar aberto buscar esses nomes, esses influenciadores que façam sentido para aquele job, para aquela campanha, para aquele movimento daquele player. Então, com isso, é uma curadoria quantitativa e qualitativa. Eu gosto de falar que é uma curadoria híbrida. A gente tem que olhar para os 2 lados da moeda.
tanto quantitativa quanto qualitativa, para trazer um pool de nomes, para trazer um squad de nomes, um cardápio para o cliente poder escolher. A escolha final é sempre do cliente, obviamente, mas para ele poder escolher aqueles nomes que façam muito sentido para ele, já dentro dessa prévia ou desse pente fino que a gente fez a partir do briefing. Vocês não têm um casting de influenciadores digitais? Não tem um cast, porque se eu tivesse, derrubaria todo o nosso discurso da IWM Growth. Porque se eu estou pensando em crescimento, se eu estou pensando no melhor para o meu cliente, eu tenho que buscar do mercado e trazer. Se eu tenho um casting, eu sou obrigado a levar aquele cast sempre para qualquer player. Eu tenho que vender aquilo que eu tenho. Quando eu não tenho casting, eu viro contratante do mercado também. A partir do momento que o anunciante me contratou, eu vou para o mercado trazer e contratar esses creators para essa campanha, para essa ação, para essa publicidade. Mal comparando com a televisão, com o streaming, é mais ou menos como se faz uma novela. Você vai criar um roteiro e vai encontrar os atores que se encaixam naquele roteiro, seria isso? Justamente. O influenciador digital é meio que um ator da internet ali. Isso. E vai compor. E ali tem cada criação um espaço de storytelling para poder desenhar uma campanha, seja para uma data sazonal ou, enfim, para uma necessidade, uma promoção, um lançamento de produto. A gente está falando de marketing de influência, mas se fala muito hoje também em marketing de performance. O que significa isso? Qual a diferença? Olha, é a continuação da influência, é a necessidade, porque no final do dia o player, ele tem que faturar, ele tem que ter uma entrada de receita. O player é o cliente. O player é o cliente, Tá. O player é o anunciante. E ele pode ter ali uma agência de publicidade ajudando ele, ou pode ter direto a gente auxiliando ele para poder isso. Performance nada mais é do que descer e continuar esse funil. É importante o player, o cliente, construir a marca, se posicionar no mercado, com os princípios que ele tem a partir do produto e do serviço, mas ele tem que vender no final do dia, ele tem que fechar o caixa no final do dia. Então, olha-se muito para performance, como fazer performance com o influenciador. Porque o influenciador é um grande buzz, é um grande propagador ali do conteúdo que ele tem para dizer. Mas ele tem muita possibilidade, por isso que eu gosto de falar que a gente trabalha muito o trilho dessas campanhas, para poder falar muito mais tempo com a audiência, com a pessoa certa para fazer essa segmentação, para fazer remarketing com o influenciador, que o mercado não está acostumado a fazer, e fazer esse reimpacto para trazer esse relacionamento da audiência, do possível cliente, desse contratante, para poder converter. Quando a gente vai olhando cada vez para performance, cada vez mais é em cima de conversão e de modelo de negociação que a gente faz com os players. Mas dá para dizer que essa performance acontece no instante, minutos depois, ou sei lá, segundos, momentos depois do branding? Dá. Ou isso acontece, leva um tempo para acontecer? As duas coisas. Porque como a gente está na esfera do digital, tudo é muito mensurável, tudo a gente consegue monitorar. Então, dependendo quando aquele conteúdo de topo do funil do influenciador, quando ele é postado, tem respostas imediatas e a gente vai acompanhando. Se é uma campanha voltada para o site, e-commerce do cliente, a gente acompanha no GA hoje em dia. Mas, se é uma campanha voltada para o mobile, a gente acompanha dentro de uma MMP. Então, tem algumas no mercado, mas voltada para players que têm exclusivamente aplicativos. A gente consegue acompanhar, a gente está tagueado e plugado com o cliente para ter essa transparência e leitura de dados para otimizar cada vez mais a campanha para trazer mais performance. Então, significa que o acompanhamento tem que acontecer full time. Full time, tempo real. E o cliente vê isso o tempo inteiro. E como é que você consegue gente para fazer isso? Porque você imagina que você tenha muitos clientes e você vai precisar de gente para acompanhar full time todos os clientes. Como é que é feito isso? A gente tem um time, lá são várias áreas dentro da nossa agência. Então tem área de planejamento, de operações, área de mídia que faz isso, de atendimento ao cliente, BI. Tem muita gente conectada e fazendo isso. Mas também tem muitas ferramentas. A gente usa até inteligência artificial para poder planejar a campanha. Ela não faz sozinha, mas ela é um aliado para a gente entender aquele cluster dentro do universo da internet e poder trabalhar muito bem para o cliente. Já que você falou É um provocador. Isso que eu queria saber, já que você falou em inteligência artificial, a gente fala muito sobre isso aqui no JR Trade, eu queria que você explicasse um pouco como é que a inteligência artificial atua nesse segmento de distribuição. Porque quando a gente fala em distribuição, antigamente a gente pensava em distribuir folder, panfleto, né, e tal. Agora a gente está falando de tráfego de internet, né, coisa digital, é virtual. Como é que a inteligência artificial atua nisso? Ela atua no planejamento e ela atua também na distribuição.
Porque a mídia programática tem muita inteligência artificial para a coisa acontecer. A mídia programática, para traduzir, ela é só uma compra automática da publicidade no mundo digital. Mas ela cruza muitos dados entre espaços que estão para vender, com pessoas que estão querendo comprar. Tem todo um ecossistema acontecendo ali para poder fazer essa entrega para o cliente. Isso, sempre na distribuição, já nasceu com a mídia programática, ainda nem se falava de inteligência artificial e já tinha ali uma certa inteligência artificial, sempre teve. Na criação, na produção, no conteúdo, no pensamento e planejamento, hoje a gente tem uma evolução e maior participação da inteligência artificial nesse movimento. Então tem ferramentas que ajudam a gente a plugar vários dados e ela começa a fazer uma análise, para a gente fazer uma análise em cima da análise e onde a gente vai distribuir melhor todo esse conteúdo feito pelo Creator. Queria continuar falando sobre marketing de influência. Você falou para a gente no início do programa que a IWM foi uma das pioneiras quando se fala em marketing de influência. Isso deixa a empresa numa situação mais confortável no mercado ou aparecem desafios novos o tempo todo? Eu acho que esse nosso mercado não tem nenhum dia de situação confortável, nem aos domingos. E tem muito player aparecendo o tempo inteiro. Nossos concorrentes são inúmeros. Eu comecei a fazer isso de me preocupar com a distribuição, com a mídia dentro dos influenciadores e da audiência que cada um carrega. E eu estava fazendo meio sozinho, agora já tem 5, 6 fazendo a mesma coisa. Então não tem um dia confortável na publicidade. A publicidade é muito inquieta, ela vai muito atrás de tecnologia para poder fazer a melhor entrega. Isso em todas as áreas, pode ser na mídia off, na mídia OH, no digital. Ela tem uma inquietude já por natureza. Então eu acredito um pouco por aí, que a gente não tem muita calmaria nos nossos dias. Eu sempre entrevisto CEOs de empresas aqui no JR Trade, a maioria diz que procura grandes empresas como clientes, mas são as pequenas empresas que sustentam o negócio. A IWM é a mesma coisa? Vocês investem também nas pequenas empresas? A gente tem um ICP bem definido. São clientes que faturam mais de 50 milhões ano, que são players de médio porte, a gente enxerga por aí. Mas quando a gente se relaciona e vê o potencial daquela empresa crescer muito grande, a entrada agora de um cliente que ele é grande global, mas ele é pequeno aqui no nacional. Qual o nome? Rockefeller. Então, é uma plataforma de serviços. Ele vende serviços jurídicos como apoio, contratos pré-formulados, enfim, e assinatura digital, como um DocSign, por exemplo. Ele já está consolidado na Europa, ele está consolidado no exterior e ele está chegando aqui no Brasil e o CEO também, muito gente fina. A gente teve uma conversa e tem empresas que a gente aposta muito. Eu costumo dizer que o trabalho é sempre o mesmo, para qualquer campanha. Escolher players grandes, primeiro que eles já estão mais maduros e abertos a testes e novos testes. E segundo, que proporciona a gente a crescer cada vez mais e expandir essa situação. A gente pode dizer que a IWM Growth é uma empresa, você falou que tem 2 anos no mercado, né? A IWM tem 9, né? Isso. E a IWM já pode dizer que é uma empresa consolidada, a Growth está se consolidando no mercado, mas vocês trabalham com novidade. Você falou que as empresas grandes já estão mais abertas a essas novidades. Como é que é para conseguir profissionais para trabalhar dentro dessa área que é muito específica na publicidade? Eu estou aprendendo todos os dias. E tecnologia, a cada 6 meses tem coisa nova. Eu acho que não dá para falar que dentro do universo digital está todo mundo pronto. Mas tem um movimento híbrido. Pegar profissionais, como a gente faz, do mercado, que já fazem isso para os concorrentes ou para os players, mas também educar quem está saindo da faculdade e chegando agora no mercado de trabalho. São essas duas situações. Não só para ter um estagiário ou uma coisa do gênero, e nem é olhando por esse sentido. É mais para fortalecer o nosso movimento de educação, de instrução e que seja cíclico e que continue o nosso movimento acontecendo. Mas muitas mudanças vêm no caminho. Então, eu tenho muito esse cuidado de ter ali um diretor experiente para cuidar de determinadas áreas, mas eu sempre peço para todos os meus diretores, olhem para os novos, olhem para quem tem vontade e ensina. Vai passando isso para frente. Não é só a gente ter o nosso manual aqui. Ensina o dia a dia, o que é preciso para essa pessoa se encantar também. A gente tem que ser vendedor interno, né? Encantar, fazer com que esses novos colaboradores se encantem por esse mercado para podermos seguir, né? Acontece de treinar a mão de obra e perder para a concorrência, não? Acontece, mas eu não me importo com isso. Eu acho que está todo mundo aí. Um dia eu tirei da concorrência. E em algum momento a concorrência vai tirar daqui. E eu gosto de ver as pessoas muito bem. Então eu falo, avalia. Se é bom para você, vai. Eu sou
muito positivo em falar, vai, se você vai ser feliz lá, vai, se você quiser voltar, fez um bom trabalho, deixou a porta aberta, com certeza você vai voltar. Mas eu tenho essa relação com o próximo, com o ser humano, que eu não posso ficar louco com isso também, né? Das pessoas vão levar, a gente não é dono das pessoas, então que elas sejam livres e que estejam no melhor lugar para elas. Na sua opinião, qual foi o trabalho que a IWM Growth fez e que você pode citar como um case de sucesso? Olha, foi genial. Foi genial porque é uma empresa extremamente global, não tem como ninguém conhecer. Em Singapura todo mundo conhece, que é a Adobe. Tem outras marcas que a gente faz aqui, bastante, mas tem a Adobe. A Adobe lançou um aplicativo de Photoshop para fazer edição de imagens e vídeos já direto no aplicativo por um celular, né? E a marca trouxe o desafio para a gente, uma campanha nacional. A gente costurou isso junto com a agência, a Silks. E depois que a campanha finalizou, o cliente acompanhando tudo em tempo real, a produção, entregue, tudo aconteceu, relatório final, o cliente vem em caixa alta e falou que a gente superou em 6% a expectativa. Então, eles tinham uma necessidade com aquele lançamento e tinham uma expectativa com aquele lançamento. E a gente superou 6% da expectativa. Tudo mensurado, tudo dizendo que foi a gente que levou isso para o cliente. Então, foi de uma satisfação bem grande, porque é uma marca extremamente global, assim. Conseguiram manter o cliente? O cliente se renova com a gente. Isso é interessante. Aqui no JR3, a gente tem uma tradição de não só falar das empresas, mas também dos publicitários. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que você chegou a ser CEO da IWM Growth. Quem é o Jeff Siqueira e como é que foi a tua trajetória? Genial. Foi um acidente. E quando a publicidade chega, acho que ninguém consegue sair mais. Mas minha formação é em Direito. Então, isso me ajuda muito no dia a dia a ter movimentos burocráticos e uma leitura muito mais facilitada e entender com mais distância todo o movimento. Mas foi um convite do meu sócio, eu já estava no mercado há pouco tempo, 4 anos. Muito recente, hoje a gente vê publicitários, eu me relaciono com publicitários de 20, 15 anos, todo mundo no mercado. E foi um convite bem engraçado porque ele estava procurando um executivo para trabalhar para ele. E eu falei, cara, eu não vou, não quero, eu estou muito bem onde eu estou. A concorrência me pegou de uma outra empresa que eu gostava muito e eu tenho um carinho muito grande por eles. E eu não quero ficar dançando de cadeira em cadeira, quero executar um bom trabalho e já estou aqui. E ele falou, então para tudo e vem ser meu sócio, porque isso ninguém te ofereceu no mercado. Aí eu falei, opa, você virou a moeda, agora faz muito sentido, porque é uma outra situação, é um outro convite. E deu muito certo, assim, somos em 3 sócios, Thiago Lima, Murilo Oliveira, Jeff Siqueira. Trabalhando muito todos os dias, nós 3, mas vai fazer 2 anos e a gente está super bem, sabe? Então foi um convite extraordinário, mas já passei por universo de produtora, já passei pelo universo muito relacionado à música, a audiovisual e depois mídia digital e distribuição, já com influencers, né? Então eu venho já direto, minha entrada dentro da publicidade muito forte já é com influencers e com mídia, já foi muito junto, assim. Maravilha, parabéns pela tua trajetória. Antes da gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco sobre as apostas e as perspectivas da IWM Growth para 2024. Nosso movimento é muito de educar porque a gente traz uma coisa nova, a gente traz uma coisa diferente, a gente une 2 universos que são muito importantes para o universo digital, que é o marketing de influência com a mídia programática. Então, o nosso trabalho é bastante de formiguinha, de chegar até os players, explicar como isso funciona e promovermos testes para que eles entendam e se beneficiem desse novo movimento. É muito promissor, porque a gente está faturando o que a gente faturou desde o começo de 22, abril de 22 para cá, é uma crescente, e eu não acredito que isso vai se diminuir, porque é um mercado que está cada vez mais crescendo, tanto a mídia digital por si só, quanto o movimento com os influenciadores, que está cada vez mais crescendo. Players menores estão se beneficiando do marketing de influência, cada vez mais. Então é muito promissor dessa régua de crescimento e eu gosto de me divertir com isso tudo. Então eu gosto de estar nisso tudo e trabalhando para que as coisas aconteçam. Jeff, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Quero agradecer a sua participação. Jeff Siqueira, CEO da IWM Growth. Muito obrigado por participar aqui do JR Trade. Leandro, foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Só lembrando que o JR Trade é o nosso espaço para falar sobre comunicação, marketing e publicidade das marcas. Se você quiser rever esse episódio ou também outros episódios do JR Trade, é só acessar o R7 ou o Play Plus. Tem também a nossa versão em podcast no seu tocador de podcast preferido. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê. Tchau!